A casa do tesouro que há dentro de você. Há riquezas infinitas em derredor. Se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você, há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo que necessita para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso. Mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há homem magnetizado cheio de confiança e fé. Sabe que nasceu para vencer e ser bem-sucedido. E há também o homem desmagnetizado. Vive com medo e assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz: posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar. Ficará simplesmente onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o grande segredo de todas as épocas. O maior segredo de todas as épocas. Em sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica? Da energia termonuclear? Da bomba de neutrônio? Não, nenhum desses. Qual é então esse grande mistério? Onde se pode encontrá-lo, estabelecer contato e pô-lo em ação? A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente, o último lugar onde a maioria das pessoas o procura. O poder maravilhoso do seu subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como pode entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, pois já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo. Deseja compreendê-lo a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da vida. Seguindo as técnicas e processos bem simples expostos neste livro, você pode obter o conhecimento e compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz, pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expandir e de se expressar, há uma sabedoria infinita, há um poder infinito, há um estoque ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir essa potencialidade das profundezas da sua mente e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo que você necessita saber a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas ou escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe em seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original, pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria do seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal, bem como conseguir o sócio ou o companheiro certo para seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para sua casa e ganhar todo o dinheiro que necessita, passando a ter liberdade financeira para ser o que é, agir como e ir aonde seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente, você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e da sabedoria necessários
para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura em seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e problemas do coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões materiais e físicos. Necessidade de uma base para trabalhar. É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço sem uma base para trabalhar que seja universal em sua aplicação. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida dos seus conhecimentos, dos princípios e da aplicação que faz para propósitos específicos, bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que se misturassem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o resultado será água. Você certamente sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem o protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas, se acrescentar outro átomo de oxigênio, obter-se-á bióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios da química, da física e da matemática diferem dos princípios da sua mente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito. A água procura seu próprio nível. É um princípio universal, aplicável à água em toda parte. Consideremos outro princípio. A matéria se expande quando aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, Inglaterra ou Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida, e é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio, e por princípio quero significar a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você não pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Sua mente subconsciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, por que funciona e como funciona. A Bíblia diz de uma maneira simples, clara e bela: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. São Marcos 11, 23. A lei da sua mente é a lei da fé. Isso significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente. Isto é simples, apenas isto e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações do seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida que nunca mudam. E então você caminhará para frente, para cima e em direção a Deus. Quem quer que leia esse livro e aplique os princípios da mente subconsciente nele expostos, será capaz de rezar científica e eficientemente para si próprio e para os outros. Sua oração é atendida segundo a lei universal da ação e reação. Pensamento é ação incipiente. A reação é a resposta da sua mente subconsciente e corresponde
a natureza dos seus pensamentos. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. A dualidade da mente. Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. A linha de demarcação entre as duas é bem conhecida por todos os homens e mulheres inteligentes de hoje. As duas funções de sua mente são essencialmente diferentes. Cada uma é dotada de atributos e poderes separados e distintos. A nomenclatura geralmente usada para distinguir as duas funções de sua mente é a seguinte: a mente objetiva e a mente subjetiva. A mente consciente e a subconsciente. A mente desperta e a adormecida. O ego externo e o ego profundo. A mente voluntária e a mente involuntária. O macho e a fêmea, e muitos outros termos. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla de sua mente em todo este livro. A mente consciente e subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la em sua própria mente como um jardim. Você é um jardineiro e está plantando sementes, que são os pensamentos, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeia no seu subconsciente, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade e prosperidade. Pense com calma e interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente em sua mente consciente, racional. Continue a plantar estas maravilhosas sementes, que são os pensamentos, no jardim de sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou más. Podem-se colher uvas em espinheiro ou figos em cardos. Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos, a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará, na verdade, cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei onipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si, onde quer que viva, e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo interior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é no mundo interior, isto é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, que faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador e tudo o que você encontra em seu mundo da palavra foi criado por você no mundo interior da sua mente consciente ou inconscientemente. O reconhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. A fim de mudar seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias, tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para remover a desarmonia, confusão, deficiências e limitações, você deve remover a causa de tudo isto. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos formam o molde ou matriz pelo qual flui a infinita inteligência, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis da sua mente, conforme indicamos em cada capítulo deste livro,
Fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e confiança, do fracasso para o sucesso, libertando-o das leis das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material. A maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possui um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, um grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado porque, em poucos minutos, teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo. E disse: "Vão rir de mim, não posso cantar." E então, na presença de outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou: "O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim." E acrescentou para o pequeno eu: "Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio." Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria de sua mente subconsciente. E começou a gritar: "Afaste-se, afaste-se que o grande eu vai cantar." O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você, agora, que Caruso devia compreender os dois planos da mente, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheia de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engendradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundam a mente consciente com a sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar como Caruso, em tom imperativo e com profundo senso de autoridade, as emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente da seguinte maneira: "Fiquem quietas, contenham-se, tenho tudo dominado, devem obedecer-me, estão sujeitas ao meu comando, não podem intrometer-se aonde não são chamadas." É fascinante e profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeito à mente consciente, e por isso é chamado de subconsciente ou subjetivo. Diferenças importantes e modos de operar. Você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou o capitão na ponte de comando do navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens na casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros e etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas se o homem na ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseadas em seus cálculos com a bússola, o sextante ou outros instrumentos. Os homens na casa de máquina obedecem-lhe porque ele está no comando e emite ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está em comando e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa,
Sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que não posso ter este carro, não posso fazer esta viagem à Europa, não posso ter esta casa, esse casaco de pele ou capa de arminho, pode ter a certeza de que sua mente subconsciente seguirá suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Buffalo, em Nova York, onde passaria os feriados. Já ia dizer, não posso ter esta bolsa, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências. Nunca conclua uma declaração negativa. Inverta imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Ela resolveu então dizer, esta bolsa será minha, está à venda? Aceito este fato mentalmente e meu subconsciente fará com que eu a tenha. Às 8 horas da noite de Natal, seu noivo presenteou-a com a bolsa exatamente igual à que ela contemplara na vitrine e mentalmente identificara como sua às 10 horas da manhã do mesmo dia. Ela enchera sua mente com pensamento de esperança e deixara tudo a cargo de sua mente mais profunda, que sabia como realizar sua esperança. Essa jovem estudante da Universidade da Califórnia do Sul disse-me, não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, mas agora sei onde encontrar dinheiro e todas as coisas que necessito, na valiosa casa da eternidade que há dentro de mim. Outra imagem simples é a seguinte, quando você diz, não gosto de cogumelos, e pouco depois servem-lhe cogumelos em molhos ou saladas, você terá indigestão porque sua mente subconsciente dirá, o chefe, sua mente consciente, não gosta de cogumelos. Este é um exemplo divertido das importantes diferenças e maneiras de funcionar das suas mentes consciente e subconsciente. Uma mulher pode dizer, acordo às 3 horas da madrugada sempre que tomo café à noite. Sempre que ela tomar café, sua mente subconsciente a incomodará, como a dizer, o chefe quer que você acorde esta madrugada. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providências em seu benefício, pondo todos os frutos do seu pensamento costumeiro em seu regaço. Como seu subconsciente respondeu? Uma mulher escreveu-me há poucos meses dizendo o seguinte, tenho 75 anos de idade, sou viúva e meus filhos já estão criados. Estava vivendo sozinha numa pensão. Ouvi suas conferências sobre os poderes da mente subconsciente, interessando-me especialmente pela parte em que disse que as ideias podem ser transmitidas à mente subconsciente pela repetição, fé e esperança. Comecei a repetir com frequência a emoção, sou desejada, fiz um casamento feliz com um homem bom, afetuoso e sensível, estou bem protegida. Continuei a fazer isto por muitas vezes por dia durante cerca de 2 semanas, e em um dia, numa drogaria, fui apresentado a um farmacêutico aposentado. Verifiquei que ele era bom, compreensivo e muito religioso. Era uma resposta perfeita à minha oração. Uma semana depois, ele me propôs casamento e agora estamos em nossa viagem de lua de mel pela Europa. Sei que a inteligência que há dentro de minha mente subconsciente promoveu o nosso encontro na harmonia divina. Essa mulher descobriu que a casa do tesouro estava dentro dela. Em seu coração, sua oração era verdadeira e sua afirmação, por um processo de osmose, foi absorvida pela sua mente subconsciente, que é um veículo criador. No momento em que ela encontrou uma personificação subjetiva, sua mente subconsciente trouxe a resposta através da lei da atração. Sua mente mais profunda, cheia de inteligência e sabedoria, promoveu a reunião dos dois numa harmonia divina. Tome o cuidado de pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Filipenses 4:8. Breve sumário das ideias que devem ser lembradas. A casa dos tesouros está dentro de você.
Olhe para dentro de si em busca da resposta que seu coração procura. O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. Seu subconsciente tem a resposta para todos os seus problemas. Se você sugerir a seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às 6 horas da manhã, ele o acordará na hora exata. Sua mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como o capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao seu subconsciente que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras não posso ter ou não posso fazer. Sua mente subconsciente toma as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha o dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Afirme sempre: posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente. A lei da vida é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem. Creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere. E isso ocorrerá segundo a sua fé. Mude os seus pensamentos e mudará seu destino. Como trabalhar sua mente? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há 2 planos em sua mente: o consciente ou racional, o subconsciente ou irracional. Você pensa com a mente consciente, e o que quer que costume pensar será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. Você pensa coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante, sutil, que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta a saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir de maneira certa, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente a aceitará e trará à tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou a determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte: você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. A diferença entre os termos consciente e subconsciente. É preciso ressaltar que não existem 2 mentes distintas.
Trata-se apenas de duas esferas de atividade dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional, a área da mente que escolhe, faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo que lhe é impresso ou aquilo em que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas como a sua mente consciente e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente e, na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro, tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também repetidamente que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Tendo aceitado uma sugestão qualquer, reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que, se um hipnotizador experiente sugere a um de seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente agirá da maneira como lhe foi sugerida, com uma perfeição ilimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, a outro que seu nariz está sangrando, a outro que é uma estátua de mármore e a outro que se está enregelando porque a temperatura está abaixo de zero. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo o que cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e encham sua alma de alegria. Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. Algumas vezes fala-se da mente consciente como a mente objetiva porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são 5 sentidos físicos. A mente objetiva é seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos 5 sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos 5 sentidos.
A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito de sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e acuidade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através de sua mente subjetiva, você pode ler os pensamentos dos outros, o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de comunicação da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetivas e subjetiva, a fim de aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, ela as aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal de sua mente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isto lhe é bastante favorável se seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia e outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Agora você já deve estar compreendendo que sua mente consciente é a sentinela no portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão. Como você sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina nem pensa coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é o exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo nesse estilo: "Você está parecendo muito doente. Como está pálido. Olha, estou certo que você vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote." O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com os seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita sua ajuda para ir a seu camarote e lá, sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro do navio e lhe diz em tom de simpatia: "Meu caro amigo, você parece estar muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar." De acordo com seu temperamento, o marinheiro vai rir da sua piada ou ficar levemente irritado. Neste exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade a enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação, e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão
é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pela qual o pensamento ou ideia que sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoo. Convencera-se a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tivera o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui seus próprios medos interiores, crenças e opiniões. E essas premissas interiores reagem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco, e nada é capaz enquanto você não aceita mentalmente. Isso faz com que seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos realiza uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Kexon Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn Fleet, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que, por um período de 2 anos aproximadamente, o homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerável incurável. O tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras acima citadas. A doutora Evelyn Fleet contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença da pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, enobreçam e inspirem. Lembre-se de que seu subconsciente não sabe distinguir uma piléria. Toma tudo ao pé da letra. Como a autossugestão afasta o medo. Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Herbert Parkin, em seu excelente livro sobre autossugestão, registra o seguinte caso que tem aspectos divertidos e, portanto, devem ser recordados. Um nova-iorquino em visita a Chicago olha o seu relógio, que está 1 hora adiantado em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa ir almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava muito por tal ocasião, mas nas 3 oportunidades anteriores que tivera, falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesma: quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheia de medo e angústia. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, uma autossugestão involuntária, isto é, pensamentos de medo silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica: 3 vezes por dia trancava-se sozinha no quarto. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo dizendo para si própria: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Ela repetia essa afirmação devagar, calmamente, impregnando-a com todo o seu sentimento por umas 5 ou 10 vezes em cada ocasião. Efetuava 3 sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir.
No fim de uma semana, estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Recuperação da memória. Uma mulher de 75 anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria: "Estou perdendo a memória." Um dia, ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer a seguinte autossugestão: "A partir de hoje, minha memória está melhorando em todos os sentidos. Sempre me lembrarei do que necessite saber, a qualquer momento e em qualquer lugar. As impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas. Saberei conservá-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu deseje lembrar, apresentar-se-á imediatamente da forma correta à minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia e dentro de muito pouco tempo, minha memória será melhor do que nunca." Ao fim de 3 semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Como ele dominou seu temperamento agressivo. Muitas pessoas que se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado mostraram-se bastante susceptíveis à autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras 3 ou 4 vezes por dia, de manhã, à tarde e pouco antes de dormir, durante cerca de 1 mês. De hoje em diante serei uma pessoa bem-humorada. Estarei normalmente alegre, feliz e bem disposto. De dia para dia me tornarei mais simpático e compreensivo. Vou tornar-me um centro de cordialidade e de boa vontade para todos que me cercam, impregnando-os de bom humor. Esse estado de alegria, felicidade e boa vontade está tornando meu estado de espírito natural e normal. Sou uma pessoa agradável. O poder construtivo e destrutivo da sugestão. Apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel importante na vida e no pensamento do homem, em cada período de tempo e em cada país da Terra. Em muitas partes do mundo, é o poder controlador na região. A sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos, mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar outras pessoas que não conheçam as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destruidores padrões de reação da mente, causando miséria, fracasso, sofrimento, doença e desastre. Não percam a segunda parte do livro O Poder do Subconsciente. Até lá!